Bom dia, gente. Primeiro eu quero agradecer ao Edgar por vir aqui conhecer um pouco a ETEC e também falar um pouco sobre o projeto, né? Nós somos do Pod G7, eu sou o Daniel, eu sou a Jamile, eu sou a Emily, eu sou a Micaele, eu sou o João Pedro, eu sou o Nicolas, eu sou a Marjorie e eu sou a Evelyn. Então, a gente gostaria de começar falando um pouco sobre a reciclagem de óleo usados de cozinha. E eu gostaria de conhecer um pouco sobre o projeto, né, do Instituto Pitanga, Projeto Pitanga, uma ONG, como é que funciona? Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. O Projeto Pitanga é uma ação que começou na minha vida muito por necessidade. Minha formação não tem nada a ver com o meio ambiente, é uma coisa totalmente atípica, porque eu venho do teatro, minha primeira formação em artes cênicas, então eu sou ator e diretor de teatro há mais de 30 anos, e me formei em jornalismo, comunicação social. Só que durante a faculdade de jornalismo, eu sempre convivia e morava junto com o pessoal de biologia. Ninguém entendia por que eu fazia jornalismo. Mas era mais por causa do teatro, que eu queria alguma faculdade que compensasse ali e me desse mais informação para a comunicação social. Então essa veio a minha formação. Aí eu fui num crescimento que não vale a pena explorar agora, dentro do mercado. Chegou um momento que eu quebrei, literalmente em todos os sentidos, né? E me vi numa situação de vida que eu não tinha muita perspectiva. Então eu estava num momento de vida assim, muito complicado mesmo. Quebrado financeiramente, estava também com separação recente, pensão alimentícia do meu filho atrasada, meu pai com câncer terminal, isso em 2017, já definhando ali na cama, né, pela deficiência do nosso sistema de saúde, que vem de sempre. E também a minha irmã com câncer de mama. Então eu com 30 e poucos anos, numa perspectiva horrorosa. Por que eu gosto de salientar isso? Porque se alguém está começando agora e não teve todos esses problemas, vai estar anos-luz na minha frente. Então eu primeiro tinha que sanar muitos problemas para poder começar de alguma forma. Então eu estava numa situação que acabamos de passar Setembro Amarelo, né, que é a conscientização com relação ao suicídio, e realmente, por alguns milésimos de segundo, naquela situação onde eu não me via conseguindo comprar um pão para minha casa, tendo que voltar a morar com os meus pais, devendo pensão alimentícia do filho, todo, não vamos usar uma expressão chula, né, mas todo errado. Nasceu o Projeto Pitanga disso daí. E por que chama Pitanga? Porque eu estava debaixo de uma pitangueira no quintal da minha casa, fazendo essa autorreflexão. Meu Deus, olha a minha vida, olha o que está acontecendo, como é que eu cheguei até aqui, ninguém quer chegar com 30 e poucos anos e não ter uma condição boa de vida, uma independência financeira, uma independência dos pais, e não poder ajudar os próprios pais e o próprio filho. Então eu me vi numa situação depressiva, lamentável, onde por milésimos de segundo até pensei em acabar com a minha própria vida. Meu Deus, por onde eu vou? Estou dando trabalho, meu pai morrendo com câncer, minha irmã com câncer, precisando de ajuda e eu dando trabalho. Então foi assim que começou, imagina. E por que debaixo da pitangueira ali eu tive um lapso, né? Quando eu tive isso, eu tive um lapso. Eu digo que é uma ligação com o divino, porque aconteceu algo surreal. Não, você não vai tirar sua vida, você vai nesse caminho. E eu vi uma pitanga, uma não, né? Várias pitangas nascendo debaixo daquela pitangueira, naturalmente, né? Sem ninguém plantar, né? Aquilo nasce natural. Quem tem uma pitangueira sabe disso. Normalmente quem planta pitanga são os pássaros, né? Aqui a gente tem o tchê-sangue, né? Que consome muita pitanga, entre outros pássaros, e eles acabam transportando a semente e ela nasce. E aí depois eu fui estudar sobre a pitanga. E nisso eu vi a pitanga nascendo naturalmente, falei, olha, é um caminho, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de nada, eu tenho pitanga. Eu falei, olha, lindo, obrigado universo, obrigado Deus, vou vender pitanga. Ninguém compra pitanga. Depois a gente chega lá.
E outras características da pitanga também, né? Que eu vinha muito com um pensamento muito revolucionário, né? E a pitanga nasce naturalmente em qualquer lugar, ela não se permite comercializar. Olha que legal. Se você começar a pesquisar, dificilmente você encontra produtos derivados da pitanga. Ou mesmo um fruto da pitanga. Você não encontra na feira livre pitanga para comprar. É muito difícil. Você não encontra muita geleia de pitanga também. É muito difícil. Suco de pitanga. Raro. É muito difícil você ter subprodutos da pitanga. Então, nesse sentido, veio essa formação para eu iniciar esse projeto. E ali eu tinha uma necessidade muito grande de sair daquela situação deprimente que eu já narrei e criar uma nova perspectiva de vida. Precisava me reinventar, não podia ficar naquilo. Então eu comecei a ver. E nisso, dessa reinvenção que eu vi, umas caixinhas de leite ali no quintal de casa, que eu nunca me permiti jogar, e eu ficava muito bravo, eu reclamava de tudo. Eu reclamava que ninguém coletava, que não tinha coleta seletiva adequada na cidade. Eu era um reclamão. Eu reclamava que a praia vivia suja, que ninguém limpava a praia, que era um absurdo o governo não limpar a praia, tem recurso para isso. Sabe aquele discurso que a gente ouve bastante? Eu reclamava de tudo. Eu reclamava que ninguém plantava, que todo mundo destruía. Aí eu comecei a me perguntar, mas vem cá, você reclama, né? Veio aquela... Mas o que você faz para mudar? Você só reclama. Então você está usando um tempo precioso só para reclamar. Então passa a agir. Então eu me coloquei como proposta, tudo que eu reclamava e que eu não agia, eu não tinha direito de argumentar. Então se eu agisse para combater aquele problema que me incomodava, eu passava a ter direito de reclamar alguma coisa. E aí você vê que você não tem mais tempo de reclamar, porque você está agindo. Então acaba a preocupação e entra a ocupação. Eu comecei com as caixinhas de leite, né? Não tinha dinheiro para nada, estava devendo muita grana, então eu tinha que inventar tudo do zero, sem grana, sem nada. A caixinha de leite foi o primeiro protótipo de vaso, né? A terra, a gente tem bastante oferta aqui na praia, então eu acabei utilizando resíduo da própria natureza ali, limpar a calçada. Você sempre vai ter um resíduo de terra. Então eu acabei usando. E a pitanga é uma árvore muito forte, é uma semente muito teimosa. Ela cresce em qualquer lugar, você vai, você corta ela, ela cresce de novo, você vai, você arranca ela, planta de qualquer jeito, ela cresce de novo. Então ela tem uma força de querer viver muito forte. Isso foi me mostrando o caminho. Nossa, uma planta aí, depois eu fui vendo que tem essa folhinha, tem mais de 40 benefícios para a saúde. Eu fiz a chá dessa folha. Uma folhinha dessa, você ferve a água, você põe lá, tem mais de 40 benefícios para a saúde, é um santo remédio. É muito louco. O fruto tem mais potássio, tem mais calcário do que o leite. Então você tem muito mais propriedades. Então você vai começar a estudar aquilo que você está vivendo, você vai vendo um universo enorme de possibilidades ali. Então ali começou o projeto Pitanga e eu comecei com a base que me deu formação, que era a arte. Não ia abandonar nunca a arte, porque eu vim da arte, né, do teatro, das artes cênicas, de todas essas linguagens, e o teatro imita a vida, né? Aí veio também a preservação, que que a gente trabalhava com reciclagem de todos os tipos de materiais, inclusive o óleo de cozinha utilizado, né, que é o nosso foco, e também a conscientização. Então a gente formou o projeto sobre esses 3 pilares: arte, preservação e sustentabilidade, que tem que ter. Se eu não for sustentável, eu não como, eu não faço nada, só se eu tiver subsistência ali para plantar meu próprio alimento e me contentar com o que eu planto. Então foi dentro desses 3 pilares e começou. Começou do formato que está hoje? Não. Foi tentativa, erro, correção. E aí eu vim do mercado, né, que era a parte de formação, com uma ferramenta chamada PDCA, ou Plan, Do, Check and Action, que é uma ferramenta que a Toyota usa, foi criada nos Estados Unidos, por ser muito simples. Jogaram fora, os japoneses pegaram e aplicaram na Toyota, e todo mundo pode aplicar em qualquer lugar. Se você der um Google, você vai ver o que é o PDCA. Então é planejar, agir
em cima do teu planejamento, checar a ação e corrigir a ação constantemente. Então, você vai fazer um primeiro planejamento, daqui a alguns anos você vai estar no 100º planejamento. Ou seja, muitas vezes aquela primeira prática não está mais sendo aplicada. Você está aplicando outras, ou as que deram certo, você permanece e faz um ciclo de melhoria contínua. Aí chegou o óleo de cozinha. Então, tudo eu comecei a fazer. Eu comecei a andar a pé para fazer a coleta seletiva que eu tanto reclamava. E nisso eu pedia tudo. Mas eu não excluía nada. Não excluía nada. Hoje a gente, em média, está em 600, 700 quilos mês de entrega voluntária no ponto de entrega voluntário que é lá no nosso bairro. O óleo de cozinha é um dos que a gente pede, mas hoje a gente vê também que o óleo de cozinha, por já ter um valor agregado, né, de venda, você tem uma maior reciclagem. Ou seja, aumentou o valor do capital que gera, aumenta a quantidade de material reciclado. Por que o alumínio no Brasil já atinge mais de 99% de reciclagem? Porque tem alto valor agregado. Então, hoje, 1 litro aqui tem 600 ml, né? 1 litro de óleo de cozinha usado, para você que está em casa, para você que está vendo, se você não jogar fora e quiser fazer o dinheirinho, cada litro hoje, eu estava pesquisando, você consegue vender muito ruim a R$2 e, no melhor das hipóteses, a R$3. Isso se não quiser reutilizar. E aí tem várias formas de reutilização do óleo de cozinha, né? A que a gente mais fala, que a gente mais escuta, é a fabricação de sabão caseiro. Mas isso é muito batido, tá todo mundo. Mas se a gente começar e pegar um primeiro livro editado na história da imprensa, da prensa, né, que é o Gutenberg, né, que inventou lá a tipologia, a prensa, e qual foi o primeiro livro editado? Foi o mais queimado, o mais perseguido e é o mais polêmico até hoje, que é a Bíblia. Se você pegar a Bíblia, lá a gente já tem referência ao óleo. E o óleo na Bíblia, a referência vai para o azeite. E para que servia o azeite naquela época? Para iluminar as casas, era o sistema de iluminação. Então, eu posso usar óleo de cozinha usado e fazer uma lamparina? Sim. Na falta de energia elétrica, você pode usar óleo de cozinha usado e fazer uma lamparina. Para que você precisa? Você precisa do combustível, você precisa de um recipiente que pode ser um pote de geleia de vidro reciclado, um pavio, você pode usar comprar em casa de material de construção ou reciclar, que tem que ser de algodão, com 40 centímetros ali, mais ou menos de 4 milímetros, e um suporte, né, para esse pavio não ficar sambando e dançando. Você tendo ele fixo, pode ser um suporte de metal, ou, se você quiser, a própria tampa do pote de geleia, você faz um furo e prende esse pavio. Nisso você tem uma lamparina caseira, reutilizando o óleo, né? O interessante do óleo, vamos colocar algumas coisas assim, para você nunca mais jogar no ralo, ou na terra, ou descartar de maneira irresponsável, vamos colocar assim. O plástico, hoje a gente sabe que estatisticamente demora até 400 anos para se decompor na natureza. Então, assim, a gente vai morrer, nosso filho vai nascer, nosso filho vai morrer, nosso neto vai nascer, nosso neto vai morrer, nosso bisneto vai nascer e o plástico vai estar lá que eu comprei, que eu produzi. O óleo é pior. Para quem não sabe, o óleo não tem um tempo determinado, ou seja, a gente não sabe quanto tempo demora para a natureza absorver esse resíduo. Pode ser mais de 2.000 anos. A gente não tem essa informação. Então é um risco muito grande. 1 litro de óleo contamina uma quantidade absurda de água. 1 litro de óleo, se eu não me engano, eu anotei aqui, a Sabesp informa que eu acho que contamina até 35 litros de água. E depois você tem um custo enorme também para conseguir remover esse resíduo, limpar, né, esse resíduo da natureza. Mas se a gente pegar, hoje em dia, todo mundo no aspecto econômico, não tem por que jogar óleo fora, você está jogando dinheiro fora. Então, mas eu faço, tudo bem, vai guardando de pouquinho em pouquinho, você tem uma garrafa PET, vai lá condicionando, se você não quiser reutilizar, não quer ter trabalho, você só guarda.
Hoje existem diversas empresas especializadas na coleta de óleo. A coleta de óleo industrial é feita 100%. E eles trocam o óleo de cozinha ou por dinheiro ou por produtos de limpeza. Você consegue produzir diversos produtos de limpeza também a partir dessa base, até o biocombustível, entre outras aplicações. Então, usando a lógica, não tem por que você descartar isso de maneira incorreta. Assim, todos, e principalmente, a gente fala, quem tem menos instrução tem menos renda, né? Mas quem tem menos renda precisa de mais recurso. Então, tá aí, não jogue fora, guarde, armazene, com o tempo ali, se tiver alguns litros, você tem, sei lá, 10 pãezinhos ali guardados, algo que você já consumiu, você não jogando fora. E se você não quiser, não tem por que estar guardando e para ter essa renda, doe para algum projeto social, doe para o projeto Pitanga. Então, eu queria saber como que vocês começaram a produzir. Vocês fazem a coleta de óleo, como que funciona? Nós aceitamos todo tipo de doação. Como que funciona o ponto de coleta? Então, a gente tem um ponto físico, depois, não sei se será editado, a gente pode jogar ali no gerador de caractere, né? O endereço vai estar dando, fica em Tenhaém, na minha casa, onde tudo começou do lado da Pitangueira. Eu não tinha recurso, lembra? Né? E é muito difícil você começar algo. Então, lá atrás, eu não tinha nem ideia de que o formato seria hoje. Então, eu saí de bicicleta, voltando à história lá do começo, coletando tudo. Vidro, plástico, papel, papelão, ferro, não só, né? Então, eu coletava tanto aquilo que a gente vê voando, que os bichos rasgam, né, do lixo doméstico. E a gente tem gato que rasga, saruê que rasga, cavalo que rasga, de tudo. E até alguns coletores inconscientes, vamos colocar assim, que rasgam aquele material só para pegar a latinha, que tem um alto valor agregado. É muito difícil você ver hoje óleo descartado. Graças a Deus, o óleo está sendo muito bem reciclado hoje em dia. Como eu disse, o pessoal já enxergou o valor agregado e tem muita gente que ainda coleta. Né? Eu vejo muito esse incentivo, faz sabão, então eu não vejo mais, posso estar enganado, mas a grande visão que eu venho formando é que todo mundo hoje não joga mais na pia. Espero que isso esteja acontecendo. Não joga mais. Então eu fui coletando tudo. Como eu precisava monetizar e sair daquela situação, eu tinha que... E aí eu vi um post no Facebook ou no Instagram, não me lembro, que falava o seguinte, né? Lá voltando para debaixo da pitangueira, naquela ideia ridícula. Comece onde você está, com o que você tem, do jeito que você pode. Não sei se vocês já viram essas 3 palavras juntas num post. E aquilo tocou muito no meu coração. Comece onde você está, estou aqui, debaixo da pitangueira, na casa dos meus pais. Com o que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho essas mudas de pitanga nascendo, essas caixinhas de leite, e tenho o meu conhecimento, o meu tempo. Do jeito que eu posso. O que eu posso é começar assim. E foi assim que eu comecei. Tentei vender as primeiras mudas de pitanga. Como eu falei, não vende. Então, precisava fazer dinheiro. Então, tudo que eu pudesse agregar para monetizar, eu agregaria. Então, começou coletando tudo e armazenando. Aí, algumas pessoas no meio do caminho vêm e começam a te ajudar. Quem mais me ajudou, por incrível que pareça, veio de onde eu menos imaginava. Por fim daquela formação cultural, do teatro e do jornalismo, eu achava que os próprios colegas, os amigos, os companheiros de teatro, do jornalismo, iriam abraçar as ideias. Não. Veio de onde eu menos imaginava. Veio dos comerciantes. Eles viram minha iniciativa e começaram, não, vou te ajudar. Eu te dou R$50 por mês, você não parar o que você está fazendo. Aí outra eu também te dou. E assim, a coisa começou. Falei, nossa, tem um caminho. E aí, um outro amigo também, comerciante, falou, olha, você não está conseguindo vender suas mudas, por que você não faz ações onde tem grande movimentação de pessoas e doa? Aí é dando que se recebe, né, diz o ditado, é plantando que se colhe também, diz o ditado, então eu comecei a doar. E aí, nessa sinergia de você dar, se alguém se sentir
querer ajudar, você aceita uma doação de volta, sem estipular valor. E aí também começou essa sinergia de doar. Não, mas quanto que é? Não, eu não estou vendendo, eu estou doando, mas se você quiser me ajudar a continuar doando, você me dá qualquer valor que você sentir no seu coração. Esse foi o discurso. Ah, mas como eu posso te ajudar mais? Voltando, de qualquer maneira. Você está com roupa parada na sua casa? Manda para o projeto. Se eu não consigo monetizar, eu dou, eu não deixo parado. Ah, você tem um móvel que você não está mais usando? Manda para o projeto. Se eu não conseguir utilizar, eu dou. Você tem uma televisão velha, o que você não tiver mais utilidade, não precisa ser necessariamente com capital, com dinheiro. Pode ser com coisas que você não está utilizando. Ah, eu não tenho nada. Você está com o celular na internet? Compartilha um post nosso, incentiva, fala com algum amigo. De alguma maneira você consegue. Ah, mas você tem seu tempo? Usa seu tempo, vem, ajuda a gente, ajuda a plantar, faz uma caixinha, produz, vem ver como é ruim você também descartar uma caixinha de leite com um resíduo de leite, como fica aquele cheiro horrível na hora que você vai abrir e produzir a caixinha, que você vê aqui, ó, eu faço uns cortes, né, para poder ter o dreno, né. E aí, se a caixinha vem limpinha, daquelas pessoas que realmente enxagam e descartam corretamente, você fala, nossa, que bom. Mas se não vem com um pouquinho de leite ali no final, que apodreceu, gente, aquela sensação de... É horrível, é horrível. Então, quem já trabalhou comigo, quem já me ajudou, que eu já coloco na caixinha de leite, foi onde eu comecei. Então, você quer sentir o processo? Então, vai lá. Onde começa tudo, na caixinha de leite, para produzir os vasinhos de árvore frutífera. Então, assim foi indo. A gente aceita tudo. Tudo. Com o tempo eu consegui alguns outros amigos, tipo da Bahia. Tem um amigo meu da Bahia, o Pablo. Ele é biólogo e trabalha com uma empresa dessas que constrói usinas de energia eólica. E ele falou, o que você precisa? Eu estou precisando de bag para armazenar. Ele foi lá, comprou 500 reais. Ah, eu te dou o dinheiro? Eu falei, não. Compra a bag direto aí, paga direto para o fornecedor e manda entregar aqui em casa. E assim as pessoas foram contribuindo, cada um de um jeito, de muitas fontes diferentes, inimagináveis, para o crescimento e a perpetuação do projeto. Em números, né? Eu já doei, que tem um certificado hoje de origem do óleo, tem tudo direitinho. Eu já doei mais de 500 litros, reciclei. Recebi de doação e reciclei mais de 500 litros de óleo de cozinha usado. Hoje, estocado no projeto, eu tenho mais ou menos uns 70 litros. Que eu vou segurando, né? Valor agregado no mercado. Então, se você tem muita demanda, o preço cai. Se você segura, o preço aumenta. Então, eu seguro e estoco ao máximo. Não tenho necessidade de monetizar, eu vou estocando ali, está bem seguro. Eu tenho um espaço adequado e a gente vai armazenando. E aí, com o tempo, eu tenho uma certa quantidade, eu ligo para uma empresa chamada Biolíria, que passa com um caminhão, faz a coleta, me dá o certificado direitinho de origem, ou paga o valor do litro, que a gente já colocou, ou me dá em produto de limpeza que eu posso utilizar. Ela é do litoral? É de Itanhaém? Não, é de São Paulo. Mas ela faz todo... Mas em Itanhaém não tem. Acho que aqui no litoral, se eu não me engano, a gente tem uma empresa só especializada na Praia Grande. Só uma. Litoral ainda é muito carente de iniciativas profissionalizadas. A gente tem em São Paulo um mercado muito forte. Mas olha que dado interessante. De tudo que a gente recicla, a gente não atinge 7% do material produzido. Então, se a gente pensar em business, em negócio, em futuro, eu tenho um mercado que pode crescer e se expandir 93%. Pode vir 300 mil players, pode vir 300 mil jogadores, vamos colocar em português claro, ou concorrentes, vai ter para todo mundo. E quanto mais você trabalha, quanto mais você agrega valor, mais você monetiza. O plástico hoje, que era muito descartado e é o maior vilão da natureza, hoje eu posso afirmar que 80% do resíduo é plástico, não tinha valor de mercado. Então ninguém reciclava. Então se você agrega valor e passa a ter um valor,
o coletor passa a pegar. O que hoje a gente vê um descarte indeterminado? Vidro. Por quê? Porque o valor do vidro hoje, que já está há alguns anos e não oscila, o preço do quilo do vidro é 0,05 centavos na ponta. Então é menos do que 1 centavo, é meio centavo. É muito pouco. Por isso que você vê muito vidro largado por aí. Plástico hoje você vê menos. A PET tem alguns outros mercados. Você vê também hoje a PET, esse pessoal que produz produto de limpeza. Eles compram, eles pagam em média 10, 15 centavos a garrafa PET para poder encher e utilizar para produtos de limpeza. Então você vai vendo que conforme o mercado vai agregando valor, isso deixa de ficar descartado. Aí fica lá na ponta. Então qual que é o grande sonho do Projeto Pitanga? É a gente ter pessoas, né, muito bem treinadas, muito bem educadas, para que atuem lá na ponta e desmistifiquem essa característica do que o coletor é tipo um morador de rua, é um largado, é um usuário de bebida alcoólica ou de droga. Então a gente vê uma imagem, né, muito pejorativa, muito feia. Então o que eu quero? Eu quero que eles ganhem conhecimento, que eles ganhem tipo, um uniforme, que eles ganhem uma característica. Eu já briguei com grandes players aí da coleta tradicional, porque não, eu boto um caminhão e faço a cidade inteira. Eu falei, eu não quero isso. Eu quero que cada bairro tenha um coletor especializado agregando fonte de renda e que ele faça isso de bicicleta para não gerar combustão. Não, isso daí é utópico. Não, daí se cada um tiver um pequeno nicho fazendo no seu bairro, se especializando, vai ser tipo aquele vigia de porta em porta que vai conhecer todo mundo. E aí ele pode estocar pequenas quantidades num pequeno armazém no próprio quintal dele. E aí sim, um caminhão de uma empresa pode passar de ponto em ponto fazendo uma coleta específica. Então isso você agrega valor. Ah, mas para os grandes players eles não querem. Eles querem algo que tipo, o domínio, sabe? É tudo na minha mão, eu controlo. Tá? Eu falei, gente, não. Diversifica, gera emprego, gera renda, aumenta a qualidade da coleta, você incentiva mais pessoas. Então, quanto mais pessoas estiverem atuando lá na ponta, quem você vê hoje também, uma outra característica do coletor, também de óleo de cozinha e de todos os materiais, né? Quando a gente fala em coleta, a gente fala em tudo. Idosos. Já repararam? Tem muito vovozinho e vovozinha fazendo coleta, cuidando da natureza, e eles sem medo, sem vergonha, vão lá, se dobram, se humilham, pegam na praia, passam no meio das pessoas, e nós, eu já passei da idade, mas os jovens estão lá, buscando qualquer outra coisa, mas não tem coragem de dobrar um joelho e pegar um plástico que está voando do lado do pé dele. Pô, que vergonha para mim é ver o plástico voar. E não se ajoelhar e pegar o plástico e limpar. Então, até falo, eu faço também mutirões de coleta seletiva. A gente pode até marcar uma aí. Seria bem legal o projeto de vocês limpando a praia e tudo mais. Então, depois de tudo isso, eu comecei a agregar valor. Então, a coleta seletiva é Eu também sempre doei aulas de teatro gratuito. Legal. Para formação, depois que eu me reconstruí, falei, poxa, a gente tem formação técnica. A gente tem formação pedagógica. Mas quem te ensinou a lidar com as suas emoções? Ninguém ensina. As emoções você aprende na marra. Ou você tem uns pais mais rígidos que te ensinam, né? Então você vê, quem tem pai mais rígido tem uma característica emocional mais fortalecida. Quem tem pais mais permissivos, você vê que a maioria tem uma característica emocional mais fraca. Que qualquer objeção, qualquer dificuldade na vida, vem o peso da vida, aí vem aquela besteira que passou na minha cabeça debaixo da pitania. Possível. E eu falo, poxa, gente, eu tive vários motivos que não são motivos, né, plausíveis, mas esse fortalecimento emocional que eu busco com as aulas de teatro. Mantenho aulas hoje, graças a Deus, depois de muito tempo. Eu já estou 3 anos dando aula numa escola particular.
lá no Colégio Mazen, aí, com essa característica, com esse foco. O teatro é uma capa para eu poder dar fortalecimento emocional. E até teve uma coordenadora que não entendia muito bem o trabalho, que eu estou frustrando as crianças. Como assim? Eu boto o desafio, vai para o palco, faz, tá ruim, sai daí agora, vai melhorar. Não, você não pode falar assim com as crianças. Não, eu posso e vou falar. Não, você tem que falar que tá bom, mas que ele pode fazer melhor. Não, tá ruim, tá todo mundo vendo. Botar a pressão, né? Na vida, a gente é frustrado. A gente tem muito discurso muito bonito na teoria, mas a prática é tenebrosa. Os próprios jovens são cruéis. Eu sou jovem. Eles te humilham, eles te atacam, eles te agridem. Nas mídias sociais, principalmente. A gente vê os haters hoje em dia, né? Se a evolução acontecesse, a gente não teria hater. A gente teria só incentivadores de pessoas. E aí você vê pessoas se deprimindo, pensando em coisas erradas, enfim, e caindo num aspecto de depressão, que psicologicamente falando é a doença do século. Mas voltando aqui, senão a gente é uma gama de informação muito grande. Vamos voltar aqui. Então, mais informações sobre o óleo de cozinha usado. Você vê que é uma das pontas do processo. É um pequeno fio de um novelo que você começar a puxar, vem muitas outras informações. Como vocês estão se formando em meio ambiente, o que é o meio ambiente? É tudo onde a gente vive. Né? É o meio em que a gente vive. Aí a gente pode falar de biota, microcosmo, macrocosmo, né? A própria biologia, que é o estudo da vida, mas para onde que está? E a gente tem teorias e tem leis. Tem a lei da termodinâmica e também tem a teoria da evolução, que eu também já contesto muito a teoria da evolução, porque eu não estou vendo evolução em muitos aspectos, né? Mas as leis, elas funcionam, porque é lei, a lei da física é lei. Então, se é teoria, a gente contesta. Se é lei, não dá para contestar, na verdade. Então, assim, uma lei. Hoje, a lei é: não há informação para reciclar, para determinar quanto tempo o óleo destrói a natureza. Ah, posso jogar na terra? Não, gente. Você vai colocar sempre num vasilhame. Vai guardar isso e vai reutilizar. Ou vai dar para a senhorinha que faz sabão e revende, ou vai vender. Simplesmente, mas como é que eu faço isso para dar uma visão? Todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, tem um computador na mão, né? Eu também costumo dizer que hoje, na nossa mão, a gente tem mais informação do que o imperador romano. Sim. E aí, como a gente usa essa informação? Né? Onde eu determino, né? O tempo também é igual para todo mundo, né? São 24 horas, não mudou isso, né? 24 horas, o tempo é igual para todo mundo, aí vai determinar o quanto eu durmo e onde eu aplico o meu tempo. Aí, voltando lá para a minha história. O que eu tinha na minha mão para fazer as coisas acontecerem? Tinha dinheiro? Não. Tinha maquinário? Não. Porque lá na espinha de peixe, né, que é um outro formulário, você precisa de máquina, método, medição, material, mão de obra. São alguns M's para você aplicar lá no, se eu não me engano, é formulário de Yoshikawa. Depois me pesquisa aí. Para fazer as coisas, o que eu tinha? Não tinha nada. A única mão de obra que eu tinha era eu, o meu tempo. O que eu tinha? O meu conhecimento. Não tinha dinheiro, não tinha nada. E também não conseguia me empregar. Eu ia bater de porta em porta, pedir para ser até faxineiro de empresa de amigo meu. Tomei um monte de não na cara, então é muita frustração. E aí piorou a situação. Se eu voltar para a história, piorou. Ah, mas você começou o projeto e piorou depois? Piorou. Por quê? Porque com tudo isso, para eu monetizar, hoje, com 600 quilos de material reciclado, dentre tudo isso, eu não consigo vender e não consigo monetizar mais de R$300, 350. Quando eu vendi, a melhor venda que eu fiz foi R$400. R$400 num mês, coletando bastante. É pouca grana. A pensão do meu filho, mensal, é de R$1.200.
Então imagina a bola de neve que eu estava. Eu já estava devendo pensão, eu não conseguia pagar a pensão integral, conseguia pagar a pensão pontual. Meu pai precisando de ajuda, minha irmã precisando de ajuda, o pior cenário, e eu correndo, plantando mudinha para doar. Em casa eu tive vários fatores, assim, hoje todo mundo incentiva. Mas no início era muito balde de água fria. O único que me incentivou, não posso me emocionar aqui, naquela época, foi meu pai. Meu pai já numa cadeira de roda, eu tenho um vídeo dele, ele já carequinha, numa cadeira de roda, e todo dia ele pedia para ver as mudinhas e ver o projeto. Só que minha mãe falava que eu era louco. Eu não ia ter futuro com isso daí não ia pagar as contas, não ia pagar a pensão. Minha irmã, mesma coisa, vai procurar um emprego, vai procurar uma carteira assinada. Na época eu namorava, né, namoro, né, aquelas relações muito loucas, né, que acontecem. Eu tinha uma pessoa que eu me relacionava, você é retardado. Então as pessoas mais próximas, né, com exceção do meu pai, eram as que menos incentivavam, que jogavam baldes e baldes de água fria e desestimulavam. O único mesmo que incentivava, que quando chegava alguns amigos em casa, você viu o projeto do meu filho? Você viu o que ele está fazendo? E não era nada. Eu não tinha feito 100 mudas ainda para doar. Não era nada, era muito pequeno. E ele já enxergava. Graças a Deus. Meu pai faleceu, né, no final de 2018. Mas ele deixou essa mensagem. Depois também, minha mãe, nossa, quantas vezes ela quis me expulsar de casa? Você está juntando lixo no meu quintal. Imagina você juntar bags e bags de material reciclado dentro do quintal da tua casa. Com uma mãe que gosta de tudo limpo e organizado, né? Uma espanhola bem brava. Então, assim, eu tive muita guerra para conseguir permanecer. Porque todo o cenário mostrava, sai daí, vai arrumar outra coisa. Então, eu pegava tudo aquilo, engolia, ia andar de bicicleta, passava, sentia o que é um coletor mexendo num lixo residencial para retirar o material e o olhar das pessoas de julgamento. Hoje vocês estão me vendo assim bonito, ó. Mas é essa mesma mão, esse mesmo cara que anda ainda hoje, se dobra e pega material reciclado. Não param. Várias vezes está tendo campeonato de surf que a gente está lá junto, doando muda. Eu já vou falar do biofertilizante, doando os nossos materiais, divulgando o nosso projeto, conscientizando as pessoas. Eu estou lá me dobrando, pegando lixo no chão. E aí você vê a postura, né? E aí eu comecei a me autoeducar. Quem é mais nobre? É o que suja ou é o que limpa? Com certeza. Então, se alguém está te zoando porque você está limpando alguma coisa, sabe que você é mais nobre do que ele. Deixa ele zoar. Você está deixando um legado para a humanidade. Então, assim, são várias coisas que você tem que vencer dentro de você, porque normalmente a gente tem toda essa pressão social. O cara tá lixeiro. Não, lixeiro é quem produz o lixo. Eu sou coletor. Você é lixeiro que faz o lixo. Eu sou coletor. Eu falo com muito orgulho hoje de ser coletor. Mas eu busco coletar bem, arrumado. Suja, gente. Não tem jeito, você está mexendo com resíduo, né? E aí depois eu comecei a agregar valor cada vez mais. Então, ou seja, comece onde você está, do jeito que você pode, com o que você tem. E hoje, de histórias que eu estou começando a montar, eu vi muita gente começar, igual eu, se especializar na reciclagem e hoje ter 3 galpões com mais de 200 mil quilos de resíduo sólido para venda. Tem 2 carros, tem casa, tem funcionário. E começou como? Como um coletor. Não tinha problema de vício, né? De álcool nem de droga. Normalmente isso sempre acaba com o ser humano. Então eles foram crescendo. E eu não vi uma história em Itanhaém. E eu estou em Itanhaém, uma cidade pequena ali, apesar de dizerem que é a segunda cidade mais antiga do Brasil. Eu acho que ficou lá, né?
Mas enfim, tudo bem, né? Por isso que é da teoria da evolução, lembra? Se fosse, né, seria a primeira cidade também, né? Mas enfim, ponto, parágrafo, travessão. Voltando lá, eu vi muita gente que começou pequeno, sem nada, pegando resíduo sólido na rua, se especializando e hoje está rico. E a gente está falando de um mercado que está sendo atendido em 8% no máximo, eu estou sendo generoso. Você tem 92% de probabilidade de crescimento. Eu estou acompanhando aí na hora de pausar. Eu falo pouco, né? Enfim. Então, existe possibilidade de você cuidar da natureza, porque isso muito me incomodava. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero crescer profissionalmente, mas eu não quero ser mais um destruidor. Eu não quero ser mais um incentivador da destruição. O que eu queria? Eu queria plantar árvore, eu queria limpar. Tudo que eu sempre quis, do fundo do meu coração, que eu reclamava que não acontecia, eu passei a fazer e ver resultado. Ah, você viu o resultado rápido? Não vê, gente. Eu vou fazer 5 anos num trabalho que para mim ainda está muito pequeno e pode crescer muito, muito. Quanto mais eu trabalho, mais eu acordo cedo. Dá trabalho? Dá trabalho. Não é mágica. Não existe mágica nesse processo. E você tem que ir agregando valor. Eu ainda posso agregar muito valor no projeto. Minha ideia é o quê? É eu ter uma usina de reciclagem. Eu me formei também, lá atrás, eu fiz incompleto, né? O MBA na Fundação Getúlio Vargas, em gestão empresarial. E esse MBA, por incrível que pareça, eu criei um TCC para criar uma usina de reciclagem. Olha que loucura. Então hoje eu vivo isso. Ah, mas os processos são caríssimos. Os processos são caríssimos. Cada linha de produção para agregar valor é 200, 300 mil reais, uma esteira. Não sei se vocês já pesquisaram isso. Mas nada começa nenhum castelo começa do topo lá, né? Todo castelo começa do alicerce. Nem do alicerce. Um amigo meu que faz topografia falou, não, começa do estudo do solo. Então, começa do estudo do solo e depois você vai indo. Então, Desculpa só te cortar. Vamos iniciar aqui. Vamos fazer uma... Aí a gente já volta. Break.